Olá pessoal, aqui começa a nossa primeira videoaula. Pessoal, a gente sabe que no nosso planeta existem micro-organismos e vários organismos. E dentre esses micro e organismos existem aqueles que têm uma capacidade especial de mudar de cor, como o polvo e alguns peixes. Essa mudança de cor é chamada de camuflagem, graças a alguns pigmentos que migram pela superfície da pele. Essa migração ocorre por meio de proteínas. Essas proteínas fazem com que alguns animais mudem de cor, são muito importantes e interessantes, e algumas dessas células são chamadas de melanócitos, que vão produzir alguns pigmentos como a melanina, só que como a melanina. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre isso na nossa aula de hoje. Vamos falar primeiro sobre o citoplasma. O citoplasma é um fluido gelatinoso de textura gelatinosa. Ele está dividido em citoplasma figurado e citossol e aloplasma. O citoplasma figurado são todas as organelas que estão presentes na célula. O citossol e aloplasma é o líquido onde essas organelas estão mergulhadas, rico em água e sais minerais. O citoesqueleto ele tem a função de sustentação e dá forma para a célula. E também tem a função de adesão, que é unir uma célula com a outra. Ele também é dividido em microfilamentos, que são os que são importantes, pois nele está presente uma proteína chamada tubulina, responsável por formar os centríolos da divisão celular, também pelo flagelo do espermatozoide e pelos cílios dos eucariontes. E essa proteína tubulina só é encontrada nas células dos eucariontes. Os filamentos intermediários, que são ricos em queratina e demossomos. Esse demossomos também tem a função de adesão celular. E os microfilamentos. O mais importante de todos é o microfilamento de actina, que são proteínas, que é a proteína mais abundante dentro da célula e está relacionado aqui com o movimento, como por exemplo, a fagocitose, a ciclose e também a contração muscular. Então, vamos ver como é que esse citossol está nas células. Nas células procariontes, ele corresponde a todo ambiente celular delimitado pela membrana plasmática. Os componentes das células procariontes são o citossol, líquido gelatinoso com 80% de água e 20% de outras substâncias, os cromossomos bacteriano, uma longa molécula de DNA circular, nucleoide, região onde localiza o cromossomo, plasmídeos, pequenas moléculas de DNA circulares e milhares de ribossomos que são responsáveis pela produção de proteína. Nas células eucarióticas, esse citossol corresponde à região definida entre a membrana plasmática e o núcleo. É composto pelo citossol, pelas organelas citoplasmáticas, que são pequenos órgãos que desempenham funções específicas para a vida da célula, citoesqueleto, rede de tubos e filamentos que define a forma da célula e permite que ela realize movimentos. Então, bora lá conhecer esses pequenos órgãos e suas funções. Os ribossomos. Grânulos especializados na produção de proteína podem estar livres no citossol aderido à membrana do retículo endoplasmático rugoso e é a única organela presente também nas células procarióticas. Os ribossomos, a sua principal função é sintetizar as proteínas. São eles, todos os ribossomos presentes, livres no citossol ou aderido a alguma membrana,
E a função principal deles é a produção de proteína. São eles que vão ter a função de produzir essas proteínas. O retículo endoplasmático, que forma uma rede de túbulos e bolsas membranosas, que ele é classificado em dois tipos: o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular, por apresentar esses ribossomos aderidos à sua membrana; o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, devido à ausência desses ribossomos. O retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos aderidos, ele atuam na síntese de proteína destinada à exportação. Por exemplo, as enzimas que digerem os alimentos consumidos na dieta são produzidas no retículo endoplasmático rugoso de glândulas e liberadas na cavidade do tubo digestório. Ou seja, todas as enzimas que digerem o alimento do sistema digestivo, principalmente do tubo digestivo, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, porque a presença desses ribossomos vão fazer com que exista uma produção de proteínas. Essas proteínas vão ser exportadas, ou seja, vão ser liberadas para o tubo digestivo, que vão fazer com que essas enzimas digiram o alimento consumido. Também produz as proteínas estruturais das biomembranas e as enzimas lisossômicas responsáveis pela digestão intracelular. O retículo endoplasmático liso sintetiza os lipídios, os ácidos graxos, fosfolipídios e esterol. Ele possui funções variadas. Por exemplo, células hepáticas, inativação de substâncias tóxicas como medicamentos sedativos, álcools e drogas. Esse processo é muito comum nos hepatócitos, que são as células do fígado. Nessas células, elas vão fazer com que essas substâncias tóxicas elas não tenham ação efetiva para destruição das células hepáticas, as células do fígado. Então, esses hepatócitos vão servir com essas células do fígado, os hepatócitos vão ter esse processo de limpeza do fígado. Assim como os óvulos e os espermatozoides na produção de hormônios sexuais, estradiol, progesterona e testosterona. As células musculares, na questão do armazenamento do cálcio para a contração muscular. Complexo golgiense ou complexo de Golgi são bolsas membranosas achatadas, chamadas de cisternas, empilhadas umas sobre as outras. É responsável pela secreção celular. Recebe muitas das proteínas e lipídios produzidas no retículo endoplasmático, empacotando-as em vesículas e modificando-as quimicamente, liberando-as posteriormente para o citoplasma ou para fora da célula. Por exemplo, as enzimas do tubo digestório, substâncias mucosas do trato respiratório e certos hormônios, ou substâncias de reserva que abastecem o vacúolo central das células vegetativas. Como a gente pode ver aqui no nosso esquema, o complexo de Golgi, ele é formado por dois complexos, duas faces. A face trans, que ela está diretamente voltada para o retículo endoplasmático, e a face cis. Então, quando essas bolsas do complexo de Golgi, ela captura essas vesículas liberadas essas vesículas que são as proteínas do complexo do retículo endoplasmático, essas vesículas são absorvidas pelo complexo de Golgi, passam pelas cisternas que é chamada de bolsas intermediárias,
E aí tudo que for, que for necessário para a célula, essas bolsas, essas vesículas, elas vão ser liberadas. Algumas vão ser liberadas no citossol, aí os ribossomos do citossol vai fazer a função deles de produção de proteína e digerir o que for necessário, e o que as vesículas as vesículas de secreção, elas vão ser liberadas para fora da célula. O complexo de Golgi, além dele fazer o papel de limpeza, ele também tem a função de sintetizar os carboidratos, produz os lisossomos, nele também é produzido lisossomos, e no complexo de Golgi é que se origina o acrossoma dos espermatozoides, que é essa vesícula repleta de enzima digestiva que vai perfurar a membrana do óvulo no momento da fecundação. O complexo de Golgi ele vai produzir essas vesículas lá no intestino, lá no testículo. Lá no testículo, as células do testículo, eles vão, por meio do complexo de Golgi, eles vão liberando essas vesículas elas vão se acumulando. No momento em que o espermatozoide começa a amadurecer, essas vesículas formam essa cápsula do acrossoma, que vai ser responsável por fazer com que esse espermatozoide consiga perfurar a membrana do óvulo para ocorrer a fecundação. Os lisossomos são vesículas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi. Do grego, lise significa quebra. Então, eles realizam a digestão intracelular, contém enzimas digestivas. Por exemplo, a nuclease digere ácidos nucleicos, são o DNA e o RNA. A protease digere proteínas. E nós temos os lisossomos, e existem dois tipos de lisossomos: lisossomos primários, que estão aguardando a atividade da digestão, e o lisossomo secundário, ou vacúolos digestivos, fundidos a bolsas membranosas com os materiais que serão digeridos, enzimas em ação. Por exemplo, na nossa imagem, nós vemos que o complexo de Golgi, ele liberou uma vesícula. Então, os lisossomos primários, que estão livres no citossol da célula, eles vão entrar nessa vesícula e vão digerir o que está dentro dessa vesícula. Aquilo que for absorvível, esses lisossomos, eles vão fazer com que ou ocorra absorção pela célula ou por outras estruturas da célula, por outras organelas, ou então vai ser excretado para fora. Então, os lisossomos, eles vão ter essa função de processar tudo que é ingerido pela célula, vão fazer o processo de digestão intracelular. Uma partícula que é fagocitada, o fagossoma forma-se o fagossoma, aí vem e nisso entra os lisossomas secundários, que são os vacúolos digestivos, que vão fazer todo o processo de digestão dessa partícula que foi fagocitada da célula. E aí vai acontecer o seguinte: aquilo que foi fagocitado pela célula, que foi feita a digestão pelos lisossomos, vai ser absorvido pela célula novamente, liberado para nutrir outras organelas, ou que não serve mais, que vai ser necessário, vai ser liberado para fora da célula por meio do processo de exocitose. Os lisossomos também têm a função autofagia, a função que é a função autofágica, ou seja, que do grego auto é próprio e fagem é comer.
ou seja, o processo de autofagia, que é quando os lisossomos realizam a digestão de componentes da própria célula, por exemplo, como as mitocôndrias do retículo endoplasmático. Digerem partes desgastadas da própria célula, por exemplo, organelas velhas, regressando a caudas dos girinos. Esse fenômeno natural que existe, que acontece com os anfíbios, é ocasionada pelos lisossomos. Ao longo do desenvolvimento desse girino, que ele tem essa cauda, por ele viver no ambiente aquático, a cauda serve como meio de locomoção. Então, a partir do momento que esse girino começa a se desenvolver, as estruturas para a vida aquática começam a aparecer, essa cauda ela vai sendo, as células presentes nessa cauda, elas vão sendo absorvidas, elas vão sendo digeridas da membrana. Então, quando esse indivíduo atinge a fase de maturação, pronto para a vida terrestre, essas células, essa fase, essa cauda, ela some literalmente, porque ao longo do seu período de juvenilidade, esse anfíbio ele foi perdendo uma estrutura porque as próprias células foi se autodigerindo, foi desgastando, e ao longo do tempo essa cauda foi sumindo. O lisossomo também tem função heterofágica, que o hétero do grego é diferente. Eles digerem materiais capturados por fagocitose ou pinocitose, que formam bolsas chamadas de fagossomos ou pinossomos, respectivamente. Substâncias úteis são enviadas ao citoplasma e restos não digeridos são eliminados pelo processo de plasmocitose, chamado de defecação celular. Os peroxissomos são bolsas esféricas e membranosas que contêm enzimas, as oxidases. Elas utilizam o oxigênio para oxidar substâncias orgânicas, formando como subproduto o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada. Quem nunca ouviu falar da água oxigenada, né, meninas? Que é tóxico para as células. Quando ela está em alta concentração dentro da célula, ela pode causar morte celular. E a enzima responsável por realizar essa quebra dessas moléculas de peróxido de hidrogênio é as catalases, que vão transformar esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Eles oxidam ácidos graxos para serem utilizados na respiração celular e na síntese de outros compostos. Abundante nas células do fígado e rins, pois são responsáveis pela desintoxicação celular, oxidam substâncias tóxicas absorvidas pelo sangue, transformando-as em produtos inofensivos. No fígado, elas participam da produção dos ácidos da bile. Os centríolos, que é um par de cilindros ocos constituído por 9 conjuntos de 3 microtúbulos de proteínas. Participam da divisão celular, formação do fuso mitótico para a separação dos cromossomos em lados opostos das células, como a gente pode ver aí. Nele tem as artes e um par de centríolo de cada lado, ocorrendo a divisão dos cromossomos aí para a formação de novas células. Também origina os cílios e flagelos, estruturas móveis cuja função é a locomoção celular,
principalmente dos protozoários, presentes nos protozoários, gametas masculinos, algas, animais e plantas no meio aquoso e as células da traqueia. As mitocôndrias, organelas em forma de bastonete delimitadas por duas membranas lipoproteicas. Apresenta as cristas mitocondriais preenchidas por líquido viscoso com enzimas, DNA e RNA e ribossomos. Tem a função de realizar a respiração celular para a produção de energia, que é o nosso lindo ATP. Moléculas orgânicas reagem com oxigênio liberando gás carbônico e água. Apresenta capacidade de autorreplicação ou autoduplicação. Tem sua origem materna. As mitocôndrias do gameta masculino são degeneradas após a fecundação. Ou seja, só quem por meio dos gametas podem ter essa estrutura são só os gametas femininos. Os gametas masculinos, no momento em que ele tem mitocôndria, no gameta, no espermatozoide, tem muita mitocôndria, mas no momento em que esse espermatozoide ele consegue penetrar a membrana do óvulo e ocorre a fecundação, toda essa membrana, essas mitocôndrias presentes no espermatozoide, elas são degradadas, elas são degeneradas e só vai existir as mitocôndrias que estão presentes no óvulo feminino. E é por isso que as mitocôndrias são só de origem materna, ou seja, só as mulheres podem dar origem a as células das mulheres, é quem fornece as mitocôndrias presentes no organismo masculino. Então, se for, por exemplo, a herança mitocondrial, aí nós vemos no nosso heredograma a herança mitocondrial. Quando a mãe é afetada, por exemplo, se ela tem alguma síndrome ou alguma doença relacionada ao cromossomo X, que é o cromossomo feminino, todos os filhos, independente do sexo masculino ou feminino, vão ser afetados, porque a dependência da quantidade de mitocôndrias afetadas veio de quem? Da mãe. Aí, quando o pai é afetado, ele tem alguma síndrome ou ele tem alguma doença genética, mas a mãe não é afetada, os filhos também não vão ser afetados. Por quê? Porque esse pai aqui, por mais que ele seja afetado, ele não vai conseguir transmitir essa doença, porque ele não vai ter mitocôndria para... as mitocôndrias dele não vão ser degeneradas no momento da fecundação. Então, se aquilo que é geneticamente afetado pelo pai, não vai ser transmitido pelos filhos. Fala-se também que as mitocôndrias, elas são como se fosse uma célula à parte dentro da própria célula. Porque a mitocôndria, ela tem seu próprio DNA, ela tem também, dentro dessa organela, tem outras organelas, é como se ela fosse um ser vivo vivendo dentro de um outro ser vivo, que são as células. Então, em quase todo do nosso corpo, da cabeça, ponta dos pés, 100% quase das nossas células, elas têm mitocôndria. E aquelas onde ocorre maior replicação, ou autoduplicação, ou replicação, são aquelas que têm maior número de mitocôndrias. Os plastos.
Aqui nós estamos falando de organelas, pessoal, mas é de tanto animal quanto vegetal. Então, os plastos são organelas que estão presentes apenas em células de plantas e algas. Eles são classificados em cloroplasto, cromoplasto e leucoplasto. Os leucoplastos são responsáveis pela estocagem, os cloroplastos pela fotossíntese e o cromoplasto pelas cores. Os cloroplastos apresentam a cor verde, que é o pigmento da clorofila, que é o que capta a luz solar. Tem a função de realizar a fotossíntese, que é a absorção do gás carbônico e a liberação da água, formando os glicídios e o oxigênio. Os cromoplastos são plastos sem clorofila, apresentam carotenoide, que são esses pigmentos amarelos, alaranjados ou vermelhos, responsável pela cor dos frutos, flores e algumas raízes. A atração para animais de polinização e dispersão. Lembra lá no começo da nossa aula que a gente estava falando sobre os animais têm a capacidade de mudar de cor por causa dos melanóforos? Pois são esses cromoplastos dos animais, são chamados de melanóforos, que tem essa capacidade de dar cor, o pigmento a esses organismos ou a essas plantas. E essa coloração tem uma função muito importante, que é a questão da polinização e a dispersão dessas plantas no ambiente. Os leucoplastos são plastos sem pigmento, presentes em certas raízes e caules tuberosos. Sua função principal é o armazenamento de amido, que é o estoque de energia para as plantas. E é isso, pessoal. A nossa aula termina aqui. Até a próxima.